Fala galera! Aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje será sobre a sociedade colonial, parte 2, negros e brancos. Gente, falar sobre o negro é falar da grande contribuição sociocultural na formação do povo brasileiro. Diversos povos da África, eles serão trazidos pelo branco europeu. E o branco europeu que vem com esse modelo idealizado de civilização, ou seja, eurocêntrico, menosprezando a cultura do próximo. Então é nesse contexto que o negro ele será inserido. Só que você tem que fazer a seguinte pergunta: por que da escravidão africana? Por que a escravidão negra? Ela inicialmente ela será aplicada aqui para solucionar o problema da mão de obra, né? Naquele esquema ali do modelo econômico colonial, o plantation, que é o modelo agroexportador, que se realiza em latifúndios com mão de obra escrava, né? Então veio para solucionar o problema da mão de obra. Também nós teremos a questão do tráfico negreiro, que era algo muito lucrativo, ele gerava uma intensa atividade comercial. Um escravo convertido aproximadamente nos dias atuais, ele daria aproximadamente 70 mil reais a 150 mil reais. Então era algo muito lucrativo, né? Nós vamos ter o tráfico negreiro. Inclusive, alguns historiadores eles vão afirmar que, basicamente, a escravidão negra ela foi condicionada pelo tráfico negreiro, né? Esse comércio ele era tão lucrativo que ele vai fazer com que a escravidão negra pegue aqui. Para que você entenda isso que eu acabei de falar, eu vou falar aqui sobre o comércio triangular, que era um sistema que você pode ver aqui nesse esquema, né? Lá de Lisboa, em um primeiro momento nós teremos navios levando manufaturas para Guiné, na África, e de Guiné ao envio de escravos para o Brasil, e do Brasil ao envio de açúcar nesses navios, ou do Brasil ao envio de açúcar nesses navios para Portugal. Em um segundo momento, nós teremos Portugal, Lisboa, né, enviando manufaturas para o Brasil, e o Brasil enviando água ardente e fumo, ali do tabaco, para a África. Há uma espécie de escambo, troca, né, dos barris de aguardente, a famosa cachaça, a um escambo pelos escravos e os escravos para o Brasil. O que acontecia? Se o Brasil ele não comprasse o escravo, o traficante não levava o açúcar em seus navios. Então, segundo o historiador Décio Freitas, o comércio triangular é ele que impunha ao senhor de engenho a compra sempre de mais escravos. E ficava nesse círculo vicioso. Era um sistema, né? Não tinha como sair do sistema, que é o comércio triangular. Então, o tráfico negreiro, segundo alguns historiadores, né? Ele que basicamente que condicionou a escravidão aqui no Brasil. Não se esqueça disso. Gente, falar sobre a escravidão é importante falar sobre o sentido da escravidão tanto para os africanos quanto para os europeus. O sentido da escravidão para os africanos ela era um sentido mais levado à questão da servidão. O escravo ele não era visto como uma peça, como uma propriedade, e sim era mais o sentido de servidão. Às vezes tinham famílias que não tinham como se sustentar na África, e o próprio pai de família ele se oferecia como escravo em troca do sustento da sua família. Então entenda que o africano ele não tinha ele não aplicava esse sentido da escravidão de propriedade, de peça. O escravo lá também ele era adquirido lá na África por meio de guerras, né? Os guerreiros vencidos eles eram trazidos como escravos, e era algo muito comum na África um povo escravizar o outro.
quando várias tribos ali guerreavam entre si, né? Também o sentido da escravidão para os europeus, ele será completamente diferente, né? O escravo ele será visto como uma propriedade, como uma peça que eu faço com ele o que eu quiser, porque ele pertence a mim, ele me pertence, desculpe, né? O escravo ele é visto como uma propriedade. O que acontecia? Essa travessia do Atlântico, ela era muito penosa. Os escravos passavam fome, sede, falta de higiene e normalmente nessas condições desumanas, 40% da carga humana dos escravos eles morriam na travessia do Atlântico e eram jogados no Oceano Atlântico. Quando esses escravos chegavam nos mercados aqui no Brasil, eles eram examinados como animais. Os compradores eles examinavam os negros como se fossem animais, olhando os dentes, vendo se não tinha alguma ferida, alguma coisa assim. Ou seja, a vida do escravo, do negro africano, ela não foi nada fácil. Mas, professor, quais foram os principais grupos? Nós teremos os sudaneses, você pode olhar aí no mapa, né? Os sudaneses e os bantus. Os sudaneses vamos ter vários povos, os iorubás, os daomeanos, os fanhachantes, haussás, mandigas, fulás. E os bantus nós teremos os negros vindo de Angola, do Congo e de Moçambique. Eu só gostaria de deixar bem claro aí sobre a questão dos malês. Os malês eles não eram um grupo étnico. Os malês eles eram escravos que eram islamizados, escravos que sabiam ler e escrever. Aí embaixo você vê essa tela de Jean-Baptiste Debrecht. O Enem ele poderia cobrar de você isso, né? Ele poderia colocar essa imagem. E o que isso representa? Que a sociedade brasileira ela foi formada não de um grupo étnico, mas sim de vários grupos étnicos. Não foi um processo homogêneo, né? A formação da sociedade brasileira ela não teve contribuição de um único grupo étnico. Não foi algo homogêneo, mas sim algo heterogêneo. Muito cuidado com isso. Gente, alunos, depois de comprados, os escravos eles eram levados para as fazendas, eles vão viver amontoados nas senzalas. A sua alimentação ela vai se dar à base da farinha de mandioca. O seu trabalho ele vai ser aplicado ele será utilizado das mais variadas formas. Ele vai trabalhar no canavial, no maquinário ali do engenho. Os escravos vão trabalhar como cozinheiros. Os escravos vão trabalhar nas minas, né? Na época do Brasil minerador. Também nós teremos o escravo de ganho, eles serão alugados. Eu tenho um escravo que tem alguma habilidade, é carpinteiro, entende de música. Eu irei alugá-lo, né, para tirar algum proveito disso. O que eu quero que você entenda de tudo isso que o Enem pode cobrar? Que o trabalho escravo ele foi um pilar de sustento da economia colonial. Ele foi muito importante para a economia colonial. E que a escravidão ela esteve presente no cotidiano da sociedade colonial, no dia a dia do povo brasileiro, né? Eles vão contribuir bastante aí para a formação do povo brasileiro, para a nossa cultura. Os castigos que eles vão sofrer, o mais conhecido de todos, é o tronco, né? O escravo que reclama, fazer corpo mole, ele vai para o tronco e lá ele será açoitado. Um outro castigo muito comum será também a máscara de Flandres, né? Você pode ver aqui no slide. E entre vários castigos também é importante lembrar aqui o escravo que fugia e era recuperado, ele era chamado de escravo fugião. Você pode ver aqui na imagem do slide que está sendo marcado com um F de escravo fugião. Aí você me pergunta, professor, os escravos eles resistiam? Sim, claro, tinha resistência. A resistência ela vai se dar por meio de fugas,
por meio da formação de quilombos, por meio de suicídios, por meio de abortos, evitando a reprodução, também por meio de revoltas, quando eles matavam ali o capitão do mato, como eles chamavam, matavam todo mundo ali no engenho, quebravam tudo, queimavam tudo e fugiam para os quilombos. Mas também nós teremos uma resistência cultural, porque eles vão preservar parte da sua cultura quando eles vão resistir por meio das danças e das suas músicas, né? Os tambores, as batucadas, a dança, principalmente ali a capoeira, que é uma mistura de dança com luta. Também haverá o sincretismo religioso, porque ele vai resistir ali com a sua religião. O escravo sabia que ele não podia adorar suas divindades lá ali no engenho, então ele coloca a imagem de um santo católico e os alimentos ali, né, as oferendas, e ficavam nas suas danças. O padre, ou o senhor do engenho, olhava aquilo, via a imagem do santo católico, achava que eles estavam cultuando ali, né, a imagem do santo, só que na verdade era uma forma de resistir culturalmente. Eles estavam dançando, mas em seus pensamentos eles estavam adorando as suas divindades. Isso vai resultar no sincretismo religioso, que hoje isso fica bem claro quando você vê ali, né, as oferendas para Iemanjá, comparada a uma santa do Brasil, e por aí vai, uma santa dos católicos aqui no Brasil, né? E, gente, o principal símbolo de resistência negra foi o quilombo de Palmares. Os quilombos, os escravos fugidos, eles adentravam na mata e iam para bem longe do engenho, e lá vão formar essas comunidades. O maior dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, lá em Serra da Barriga, atual estado do Alagoas, mas anteriormente era a capitania de Pernambuco. Ele chegou a ter aproximadamente 30 mil habitantes. Ele desenvolvia agricultura, não era autossuficiente, praticava atividades comerciais. A população ela era bastante variada, né? Não tinha somente negros, tinha índios, brancos condenados por algum crime, fugiam para lá, até judeus que estavam fugindo ali da perseguição católica, eles se concentravam nas comunidades quilombolas. Era um espaço bastante variado, né? Também é importante falar que com as invasões holandesas, os holandeses chegando, tocando fogo ali nos engenhos, bastante escravos eles vão fugir. É por isso que vai aumentar o número de escravos, de negros nos quilombos. O quilombo de Palmares ele foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. O principal líder do quilombo de Palmares foi Zumbir, ou Zâmbia, né? E o dia da sua morte, ali em 20 de novembro de 1695, que foi a morte de Zumbi, ele é o dia da consciência negra, hoje, em nossos dias. Por quê? A pergunta aqui que você tem que se fazer é por que vão atrás do Quilombo de Palmares? É porque ele era um símbolo de resistência. Ele simbolizava a esperança para os escravos. O sonho dos escravos era fugir e ir para o Quilombo de Palmares. Ficou muito conhecido. Então eles vão apertar para exterminar. O Quilombo de Palmares durou aproximadamente 90 anos. Ele resistiu aproximadamente, se eu não me engano, a 30 investidas, né, sobre do homem branco. Também é importante ressaltar aqui sobre a preservação do Dia da Consciência Negra. Isso pode vir no Enem como a questão do patrimônio histórico imaterial, porque o povo brasileiro ele teve grande contribuição da cultura africana, do negro aqui. Então, sobre a questão
de por que eu devo preservar o Dia da Consciência Negra. Por que isso é um patrimônio histórico imaterial? Porque nós queremos preservar a nossa identidade. Gente, o negro ele terá grandes contribuições culturais, né? A questão do culto religioso ali, do sincretismo religioso que nós temos hoje, o candomblé, vulgarmente falando a macumba, a questão dos ritmos musicais, o samba, né? As batucadas, a culinária, a feijoada, uma feijoada que não gosta, né? O acarajé, o vatapá, também ali na questão do vocabulário, né? A palavra caçula, se não me engano, fubá também é uma contribuição da cultura africana. E dentre todas as manifestações culturais, a mais presente na herança cultural negra, você não pode esquecer que é a capoeira, que é um patrimônio histórico imaterial. Não se esqueça disso, isso já foi muito cobrado no Enem. Gente, também você não pode esquecer do homem branco, né? Eu estou resumindo aqui porque eu estou trabalhando as competenciabilidades do Enem. Aqui nós teremos o português, que vai ser o europeu que mais vai contribuir para a formação da sociedade brasileira. Qual era o objetivo dele aqui? Ele não vinha para cá com o objetivo de vir com montar uma nova vida, vou morar aqui, eu vou organizar. Não. Ele vinha com o objetivo de explorar, enriquecer e voltar o mais rápido possível para Portugal. Normalmente quem vinha para cá eram os condenados lá em Portugal. Eles vinham cumprir pena para cá. O castigo era ficar na colônia. Também náufragos, quando o navio naufragava, e eles aportavam aqui, por aqui ficavam. E também é importante lembrar que o branco ele vai impor violentamente a sua cultura aos indígenas. Gente, assista lá a minha outra videoaula falando sobre a Sociedade Colonial 1, da qual estou abordando sobre o indígena. Eu tentarei deixar a descrição da Sociedade Colonial 1 aqui abaixo. Então, gente, grande abraço e bom estudo. Valeu!